dia! Hoje nós vamos ter uma aula de português. Hoje nós vamos abordar o tema contos de fada. Dentro dele nós vamos abordar outros assuntos, mas vai ficar bem facinho porque nós vamos destrinchar eles bem direitinho, tá bom? Já deu para perceber que nosso tema hoje vai ser bem divertido e vamos analisar um conto de fadas muito conhecido, Cinderela, tá? No livro de vocês, na página 31, vai ter esse conto de fadas e vocês vão analisar ele, tá? Fazendo a leitura e a compreensão do seu texto. Nós estamos falando de contos de fada. Quando falamos em contos de fadas, falamos em narrativa, um texto que narra fatos que acontecem, que estão se desenvolvendo ao longo daquela trajetória. Então, quando nós falamos em estrutura de contos de fada, nós estamos falando de algumas características. Então, eu fiz um esquema aqui no quadro para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre essa questão da estrutura do conto de fadas. Então, para ser um conto de fadas, claro, precisa da princesinha, do príncipe, do rei, da rainha. Sim, precisa, mas tem outras coisinhas a mais que nós precisamos analisar para caracterizar um texto como conto de fadas. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui para vocês foi o seguinte, foi o enredo. O enredo nada mais é do que uma história, do que a história que nós vamos contar, que vamos narrar naquele momento, certo? Então aqui no enredo nós vamos ter os personagens. Os personagens são aqueles que vão realizar as ações, que vão ter ações dentro daquele conto de fadas. Nós vamos ter como personagens o protagonista ou a protagonista, vamos ter os secundaristas, né, aqueles personagens que aparecem na história, e vamos ter o antagonista. Quando falamos em protagonista, estamos falando no personagem principal, sabe? Aquele personagem que a história vai ser em volta dele. Vamos pegar uma historinha bem legal que eu acho que vocês vão identificar bem melhor. Se nós pegarmos o desenho Frozen. Frozen é um desenho em que tem a princesa, né? A princesa Elsa, que tem aquele poder de congelar tudo. Temos a princesa Anna, isso é características de um conto de fada. Se nós formos analisar, quem é a personagem principal? É a Anna ou a Elsa? A história gira em torno de qual personagem? Da Elsa, né? Pois é. Ela é a nossa protagonista da história. Só que a Anna também é protagonista, tá? A história conta que ela busca a irmã para resolver determinada situação no decorrer da história. Se nós pegarmos personagens secundaristas, são aqueles personagens que não aparecem tanto na história, né? Que você vê uma cena e não vê mais. Vamos analisando ainda o filme ou a historinha da Frozen, né? A gente pode colocar aquele dono do estábulo, onde ela chega para comprar algo para se aquecer na neve. Que ela encontra aquele rapaz que tem a rena, né? Que tem a rena, que ele conversa com a rena. Não sei o nome de todos os personagens, tá? Eu só conheço a Elsa e a Frozen e a Anna mesmo, tá? Além do Olaf. E aí, nós vamos ter o antagonista. O antagonista, no caso, vai ser aquele personagem que é o vilão da história, tá? No Frozen, o vilão da história, na realidade, é aquele senhor pequeno que tem na história, que ele, na verdade, quer o reino da Elsa para ele. Então, ele quer categoricamente fazer com que aquele príncipe se case com a Anna para que ele seja proprietário daquele rei. Então ele é o nosso personagem antagonista. O antagonista vai ser o mesmo que o vilão, vai ser o personagem que não vai ser tão bonzinho assim na nossa história. E aí nós vamos entrar agora no autor e narrador. Vamos lá. Autor será aquela pessoa que vai escrever o conto de fadas, certo? E o narrador será aquele que vai narrar o conto de fadas.
Se a gente pegar um conto de fadas Enrolados. Enrolados acho que todo mundo conhece, né? Que é uma nova versão da Rapunzel. Se nós analisarmos aquele filme também como uma história em contos, porque é uma história em contos, só que mais moderna, a gente pode perceber que o personagem principal começa narrando aquela história. Então ele vai contando a sua trajetória até o fim do filme, onde ele se casa com a princesa e vivem felizes para sempre. É uma característica também do nosso conto de fadas, tá? Mas eu vou chegar lá na instante. Então, autor, quem escreve a história. Narrador, quem narra, quem conta a história, tá? Em cada história vai ser um narrador diferente. O narrador pode ou não ser personagem daquela história, tá? Ele não precisa necessariamente ser o príncipe, ser a princesa que está contando. Pode ser uma pessoa, também pode ser um objeto, um animal, animado, tá? Então, o conto de fadas abre esse leque para a narração. Deste lado, nós vamos ter outra característica do conto de fada. É o tempo e o espaço. O que é isso? Quando nós vamos falar aqui de tempo, nós vamos ter o local onde está acontecendo, vamos ter a hora em que está acontecendo, quando ele começa num belo dia, acordou-se no reino encantado, a princesa. Então, ali ele está relacionando o tempo, certo? Ele está fazendo o tempo. Também vai falar sobre a época, porque normalmente esses contos de fadas, eles são feitos, né, são realizados em tempos antigos, em tempos passados, onde existia reis, rainhas, princesas e príncipes, e existia uma série de condições para que você pudesse manter aquele reino. E quando nós falamos de local, hora, época, nós estamos falando de expressões de tempo, que é um dos temas que vocês também vão analisar no livro de vocês. Falamos de expressão de tempo, nós vamos ter: era uma vez no reino encantado uma princesa que dormia muito. Ou nós podemos ter: certo dia a Cinderela acordou e decidiu que não ia mais ser a gata borralheira. Olha só que interessante. Também nós podemos ter a questão de, passando algum tempo, eles se casaram no final. Né? Podemos ter: a partir daquele momento, a princesa e o príncipe passaram a viver felizes para sempre. Isso tudo são expressões de tempo. Quando eu uso as expressões era uma vez, certo dia, a partir daquele momento, então essas expressões são geralmente utilizadas no nosso conto de fadas e remete ao tempo, expressões de tempo. Significa que está acontecendo em algum momento da história. Pode ser no começo, como era uma vez, pode ser também, né, certo dia também. Às vezes eles colocam como o começo. E aí nós vamos falar agora sobre narrativa. Quando nós falamos em narrativa, nós vamos ter o seguinte: a narrativa do conto de fadas, para que ele exista, para que ele aconteça, tenha começo, meio e fim, ele vai seguir a estrutura da narrativa. Então, na narrativa nós vamos ter a situação inicial, que é o começo da história é uma situação inicial, é o nosso começo. Nós vamos ter o conflito. O conflito, normalmente, no conto de fadas, vai ser a situação que aquele personagem tem que resolver. É o problema. Vamos botar assim como o problema. Certo? O problema que nós temos que... O problema que o personagem tem que resolver. Então, quando falamos em conflito, nós falamos em problema. Quando nós vamos falando em clímax, nós estamos falando do ponto alto
da história. Significa dizer que é aquele ponto onde a gente fica, que será que vai acontecer? Nossa! Bom, voltando para o filme da Elsa, sabe quando é que nós temos o ponto? O ponto alto é quando a Anna encontra a Elsa no castelo de gelo. Naquele momento é o ponto alto da história. É ali que se decide o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E nós vamos ter o desfecho. O desfecho é o final. Normalmente é o feliz para sempre, né? É o final onde acontece a descoberta de algo, acontece a resolução do nosso problema e acontece o felizes para sempre. Então, o desfecho é o final da história. Não vai ter mais a partir daquele momento. Mas os personagens vão conseguir ter feito tudo aquilo que foi proposto pelo nosso autor, que escreveu o conto, e pelo narrador que está contando aquela narrativa. Certo? Vamos voltando já com outro assunto sobre discurso direto, discurso indireto, verbo de elocução.